Olá, portistas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico. Vamos fazer aqui, como tínhamos também prometido, a análise aqui um bocadinho ao relatório e contas da SAD que foi publicado há umas semanas. Exatamente. Uma vez que, pronto, infelizmente agora temos o campeonato parado devido, pronto, a uma questão de saúde pública que de facto tem muito mais prioridade que o futebol. Mas também, pronto, há aqui estas questões pendentes, há eleições, se calhar há alguns assuntos e tópicos do Porto que fazem sentido falar, e vamos aproveitar também para fazer um bocadinho disto, também para pensarmos noutra coisa que não no coronavírus. Exatamente. Dragão 27, queres avançar aí com alguns dados do relatório? Eu vou avançar alguns dados e até podemos ir comentando. O nosso auditório vai-me desculpar porque eu não vou estar sempre a olhar para a câmara. Eu também estou com o computador ligado e estou precisamente, tenho na minha frente precisamente o relatório do Futebol Clube Porto SAD. E em primeiro lugar, uma mensagem do Presidente, neste caso o nosso Presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, que vem logo no início do relatório de gestão, em que ele diz que de facto estamos a meio caminho, porque isto é o primeiro semestre ainda de 2019, que está em análise, e estamos a meio caminho porque se nós conseguirmos terminar em época com sucesso, naturalmente que há logo uma capacidade de gestão que fica potenciada no sentido de termos acesso a receitas que obviamente esta época, por exemplo, não tivemos. Depois começam, digamos, a cair aqui um bocadinho em catadupa os números. E temos aqui vários números, nomeadamente, o primeiro dos quais é que o Futebol Clube do Porto teve um resultado líquido consolidado negativo de 51.854.000 euros. Portanto, isto de facto é um valor brutal. Embora tenham sido diminuídos alguns custos com pessoal, nomeadamente 980 milhões que foram 980 mil, peço desculpa, que foram, não chegou a 1 milhão de euros naturalmente, com custos com pessoal. Ainda não estamos aqui a entrar no domínio, digamos, das transferências de jogadores. Depois, o Futebol do Porto tem neste momento um ativo líquido de 357.595.000 euros. Isto significa que de facto é aquilo que vale a Futebol Clube Porto SAD, mas o passivo é de 444 milhões. Portanto, há aqui uma diferença, um saldo negativo de 36 milhões de euros. Portanto, são números realmente preocupantes. E o Futebol do Porto, há esta comparação entre o primeiro semestre de 2019, eu vou só dar estes dados, mas naturalmente também não vou amassar o nosso auditório com muitos números, porque convido até as pessoas, sem ir às fake news, digamos, mas irem mesmo a um documento fidedigno, que é o próprio documento da Futebol Clube Porto SAD, com o relatório de contas, que tem lá tudo minucioso. Aliás, é um relatório que foi mesmo auditado e que foi entregue à Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, mas há aqui vários dados. O tal resultado líquido global de 51 milhões de euros, quando que em termos homólogos no primeiro semestre de 2018, por exemplo, o resultado positivo tinha sido de 7 milhões. Foi baixinho, mas foi positivo. Aqui é um resultado negativo bastante grande. O merchandising, por exemplo, baixou, era 4 milhões de euros, passou para 4 milhões de euros e 200 mil, passou para 4 milhões de euros 171 mil. A bilheteira também baixou de 4.500 para 4.200. As provas da UEFA, e foi sobretudo aqui o grande rombo, porque o Futebol do Porto na época transata esteve na Liga dos Campeões e fez uma receita de 60.822.000 euros, e esta época teve só uma receita de 9.397.000 euros. Portanto, aqui está praticamente explicado o déficit deste momento, não é? Mas mesmo com outras despesas desportivas, nomeadamente com outros resultados, nomeadamente outras receitas desportivas, a título de exemplo a Taça da Liga, a Taça de Portugal, o Futebol do Porto fez neste primeiro semestre de 2019, que é o que está em análise, menos que no primeiro semestre homólogo do ano 2018.
687 mil euros, enquanto que tinha receita de 921. Praticamente todas as receitas baixaram, exceto as receitas com a publicidade e a sponsorização. Aqui é sobretudo a sponsorização da empresa Warrior, que tem a marca New Balance, e aí, digamos, tivemos uma receita de 11.979.000 euros, e no semestre homólogo anterior tínhamos tido apenas uma receita de 11.519.000. Portanto, aqui ainda crescemos um bocadinho, mas de facto isto não chega para compensar, obviamente. Portanto, há aqui estes dados que são um bocadinho preocupantes. Não seriam preocupantes se o Futebol Clube do Porto não tivesse um acumulado de déficit, não é? O problema é que a dívida atinge valores de facto muito, muito elevados. Não sei se também queres fazer algum comentário. Sim, naturalmente que sim. Eu acho que o grande problema desta gestão financeira do clube, há aqui várias coisas a dizer, mas a primeira, logo que me apraz dizer, e não sou minimamente especialista em finanças, mas acho que é quase uma coisa de cultura geral, não é? De gestão básica, é o facto do Porto estar sempre a fazer e a prever orçamentos e metas orçamentais com base em algo que ainda não aconteceu. Como tu disseste, por exemplo, e muito bem, estávamos aqui à espera de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões para ter um encaixe tal que nos permitisse manter o clube a salvo disso. Isso é logo o primeiro erro crasso. Primeiro erro crasso, sobretudo, porquê? Porque o Porto sofreu uma transformação de plantel, saem 5, pelo menos, peças nucleares em relação ao ano passado, não é? O Iker Casillas por motivos de doença, infelizmente. Mas depois temos o caso dos dois centrais, que eram um esteio de betão naquela defesa, não é? O Filipe, que fomos muito aflitos vendê-lo por 20 milhões, uma quantia impressionante, um jogador que é só já o patrão da defesa do Atlético de Madrid, inclusive ajudou a eliminar o campeão europeu Liverpool nesta passada semana. Portanto, um defesa que era o patrão da defesa do Porto. Do Porto, sem dúvida, a par do próprio Éder Militão. A par do próprio Éder Militão, que também fomos a correr, vendê-lo por 50 milhões, hoje em dia era um jogador que valeria muito mais devido à inflação. E já agora, se me permites, eu acrescento aqui até outros números, que estes vêm muito a propósito, que têm a ver precisamente com o período em análise, porque não está aqui o último período do ano de 2019, está o primeiro período ainda em análise, de alienação de direitos esportivos, particularmente em relação a dois jogadores, que foram o Oliver Torres, que foi por 11 milhões de euros, e o Galeno, 3 milhões e meio. Portanto, foi, digamos, a alienação dos jogadores que nós tivemos. Depois, ainda no período homólogo, e também para ver um bocadinho, no período homólogo estou a falar do primeiro semestre de 2018, e também significativo, como é que nós vendemos? Vendemos o Layun por 4 milhões, o Gonçalo Paciência por 3 milhões e o Quintero por 3 milhões 725 mil. Isto significa que o Futebol do Porto, que vendia, aqui a grande receita, até foi, curiosamente, neste primeiro semestre já do ano em análise, de 2019, mas por 11 milhões, quando o Futebol, que foi o Oliver Torres, quando o Futebol do Porto foi buscar o Oliver Torres, por 20 milhões. Portanto, no deve e no haver aqui também estamos a perder, porque fomos buscar um jogador e não fizemos, não se conseguiu uma mais-valia com a transferência desse jogador, pelo contrário, não é? E depois vendemos jogadores, como o caso do Gonçalo Paciência, que nós até já falamos nisso, um jogador que é um jogador de seleção e que é um jogador que se tem revelado até um belíssimo avançado no Eintracht de Frankfurt, e vendemos apenas por 3 milhões. E este ano, e aqui ainda não estão essas contas em análise, mas o Futebol Clube do Porto também tende a aumentar o seu déficit. Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto foi buscar vários jogadores, o Zé Luís por 12 milhões 245, o Nakajima por 11 milhões 654, o Uribe por 11 milhões 082, o Luís Dias por 8 milhões 991, o Marchesino por 8 milhões 499, o Marcano por 4 milhões 453, e eu aqui digo o Marcano porque inacreditável, o Marcano foi embora, o Porto não ganhou nada com ele e agora ainda tivemos que pagar para ele vir novamente.
E, portanto, isto significa que o Porto vai ainda aumentar mais o déficit, necessita, como do pão para a boca, de estar nas Champions no próximo ano, e necessita, já se faz aqui uma certa extrapolação, à volta de 100 milhões de euros para conseguir equilibrar financeiramente as contas. E, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos perder todo o plantel, não é? Quer dizer, é uma coisa inacreditável, não é? É uma coisa inacreditável. Neste momento, o valor do plantel está estimado em 103 milhões de euros. O que é muito bom. Mas nós temos que fazer 100 milhões, então como é que vamos fazer? Vendemos o plantel todo? Como é que vamos conseguir essa receita? Ou então vamos conseguir aqui uma coisa fabulosa, tipo um Fábio Silva, de repente vamos potenciar o rapaz e vamos vendê-lo à lá Benfica por 100 milhões ou coisa parecida. Portanto, isto é aqui uma... À lá João Félix. Só se for. Pronto, só se for. Mas desculpa introduzir estes números, e não vou amassar as pessoas com mais números, agora também que sejam curiosos e que vejam o relatório de contas. Mas na verdade é tudo isto que está em causa. O Futebol Clube Porto, o ativo da Futebol Clube Porto SAD são 357 milhões, e o passivo são 444 milhões. Portanto, o Futebol Clube Porto, digamos, tecnicamente está em falência. Evidentemente que com uma instituição como o Porto não está em falência e portanto, aí dou razão ao Pinto da Costa, naturalmente, isto é um processo em curso e o Futebol Clube Porto, sobretudo à custa dos resultados esportivos, pode novamente catapultar-se por uma situação que também lhe permite equilibrar as suas finanças. A questão é que tem que haver toda uma política concertada, estruturante, nomeadamente questões relacionadas com o scouting, questões relacionadas com o utilizarmos convenientemente e criteriosamente e assertivamente as nossas escolas de futebol, não é? Potenciar novos jogadores, que de facto temos alguns que surgiram particularmente nesta época, já temos falado sobre isso, mas que ao fim e ao cabo, depois no momento da verdade, esses jogadores quase que são preteridos, ficam de parte, e portanto tudo isto tem que ser reequacionado. Sim, não, sem dúvida que sim. Ainda regressando um bocadinho ao que eu estava a dizer, é lamentável a gente fazer contas com coisas que ainda não aconteceram, não é? E isto também já vem, por exemplo, basta ver o contrato televisivo que o Porto tem com o Altice, Exatamente. que foram 400 milhões para 10 anos, e o Porto já gastou mais de 200 milhões desse dinheiro, e ainda vamos no segundo ou no terceiro ano, já nem recordo, mas estamos no início, já gastámos praticamente essa receita toda. Esta gestão é que está mal feita, e lá está, sobretudo está mal feita quando não temos capacidade de renovar, por exemplo, com jogadores como o Herrera e como o Brahim, que se calhar se conseguíssemos renovar dando o que eles pediam, o Porto se calhar estaria na Liga dos Campeões este ano e iria buscar o dinheiro que precisava. Portanto, isto é um erro de análise e de gestão a toda a linha, porque vendemos mal. Dragão 8, desculpa, deixa-me também pôr esta notinha. Já alguém lhe lembrou, e muito bem, temos um jogador que é apenas e só um dos melhores jogadores do plantel, que é o Alex Telles, que também está a terminar o contrato. É mais um. Se calhar vamos vendê-lo este ano a correr, já se fala por 30 milhões, quer dizer que acho que acaba por ser também um valor muito baixo. Acho que hoje em dia um lateral como o Alex vale no mínimo 50 milhões também. Mas quer dizer, o Porto faz estas idiotices, que são idiotices, não é? Já no primeiro ano vendemos os dois laterais direitos por 20 milhões, quer dizer, como é que não nos precavíamos para isso? E este ano o Tomás Esteves tem uma cláusula de 10 milhões, porque facilmente será batida por qualquer tubarão, não é? Porque é um jovem cheio de potencial. Sim. Temos, lá está, vendemos os dois centrais. Nós este ano sofremos bolos, que é um disparate, e se calhar também fomos eliminados pelo Krasnodar, precisamente pelo nosso processo defensivo, que é uma miséria, ainda continua a ser. Devido à falta também de bons centrais em último caso. Claro que o Pepe é bom, mas já não é o Pepe que era. O Marcano é um jogador normal, banal, quer dizer, não é nenhum portento. O Mbemba está a aparecer muito bem, mas
também não é, acho eu, comparável tanto ao Filipe como ao Éder Militão. E quer dizer, o Porto perde qualidade e perde poder competitivo. Isto depois é uma bola de neve, não é? E isto acho que foi tudo mal gerido desde o início, porque já para não. E a par disso, uma outra questão, ainda mais uma outra questão, digamos, de natureza financeira. O Futebol Clube do Porto tem vivido também muito à custa de empréstimos obrigacionistas. E agora os juros vão começar a cair, as amortizações vão ter que ser pagas. E, portanto, há tudo isso. Pois é, não, é uma questão muito, muito complexa, sobretudo se a gente ainda for recuar mais àqueles anos que o Porto fartou-se de fazer milhões e milhões com o Falcão, com o Hulk, com o Ramas, com o Moutinho. Muito bem referido. Quer dizer, se a gente for recuar a esses tempos, quer dizer, vê-se uma destruição e um esbanjar de dinheiro, no fundo, para encher bolsos de comissionistas, não é? Que isso explica muito. O Porto achou que a contratar Licás iria continuar nessa, com todo o respeito pelo Licá, coitado, mas é só aqui em jeito de brincadeira, não é? Que não se pode comprar um Licá ou um Hulk, não é? Portanto, começámos a desinvestir de tal maneira no plantel, e mesmo assim, os bons jogadores que nos vão passando pelas mãos, a gente vende-os por pechinchas, não é? Quer dizer, já não quero recordar novamente o caso do Rubem Neves, que acho que é o maior atentado no futebol, um médio daquela qualidade vendido por 17 ou 18 milhões. Aquilo mais valia dá-lo, quer dizer, aquilo é dado, não é? O Diogo Dalot é outro, quer dizer, e depois estes jogadores saem para quê? Também para serem suplentes, quer dizer, o Dalot mal joga no Manchester United, o Militão está a aquecer o banco no Real Madrid. Quer dizer, o Porto parece que... Ainda já longe vai o tempo. Eu costumo citar muito este exemplo, e de facto é um bom exemplo do Deco, que de facto o Deco surgiu e de repente, até por ter tornado também um jogador europeu, porque passou a ter a dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, e ele queria sair, na cabeça dele, pronto, já ia para um outro clube, como acabou por ir, depois mais tarde para o Barcelona. Mas o Pinto da Costa, na altura, como o grande administrador e grande líder, disse: tu vais-te aguentar, tu ainda vais aqui ser campeão europeu, tu ainda te vais valorizar mais. E conseguiu-lhe, passa a expressão, fazer um bocadinho a cabecinha, não é? Agora falta um bocadinho esse tipo de liderança, não é? Agora passou-se disto para o extremo de o jogador nem sequer renova, fica sem contrato, vai a custo zero, e depois ainda vamos buscá-lo novamente, pagando dinheiro a outro clube. Então, noutros tempos, olha, outro caso que também estás a falar muito bem, não é? Que a gente pode um bocadinho recorrer a isso, é o do Herrera, não é? Que saiu a correr também para quê? Para ser suplente no Atlético de Madrid, quer dizer, é raro que ele jogue. O Brahimi, pronto, houve uma questão claramente financeira, aí já não põe tanto em causa, que ele dinheiro está a ganhar, e o Herrera também acredito que esteja, mas quer dizer, não eram jogadores que se calhar do ponto de vista desportivo não poderiam ter sido aliciados de outra forma, se calhar pagar lá os prémios que eles pediam dos 6, 7 milhões, e daí, se calhar estaríamos na Champions, se calhar já estaríamos com o campeonato resolvido nesta altura, porque eram jogadores já com anos e com qualidade, quer dizer, e depois o Porto ressente-se nisto, e claro, não vai à Champions, fica tudo muito admirado. É uma equipa nova que está a ser construída, não é? É um plantel bom, é um bom... Há aqui um elemento de gestão... Já agora gostava também só de introduzir este elemento. Há aqui um elemento de gestão desportiva que também, convenhamos, foi de algum arrojo, e aí temos que também, não é tudo mau, e também temos que elogiar a direção, que foi o facto de se manter o plantel no período de transição em janeiro, agora já estamos a falar de janeiro de 2020, ou seja, o Porto aqui porventura poderia ter feito alguma receita, mas não fez, sabendo que estava apertadíssimo, que estava com o cinto no último furo, mas mesmo assim manteve o plantel com um grande objetivo, até porque agora é um objetivo quase de sobrevivência, de ganhar-se o campeonato, e que pelo menos isso seja bem aproveitado. Eu aí não estou tão certo que não se tenha tentado pelo menos vender o Zé Luís. Porventura. O Zé Luís, curiosamente, foi o jogador que nos ficou mais caro, eu não fazia ideia, honestamente. Mas foi o jogador que nos ficou mais caro, 12 milhões de 245 mil.
Não, foi um avançado expressamente pedido, até pelo Sérgio Pelo Conceição, Sérgio Conceição, que ele sim. já o conhecia muito bem. Tudo indica que sim, pelo menos é essa informação que sempre temos Sim, tido. sim. Ele próprio admitiu, só se for mentira. Mas sim, e de facto, o Porto tem um plantel valioso. Tem agora. Não se vislumbra que haja uma melhor gestão, porque lá está, se calhar o Alex Telles com jeitinho, ele só se for por amor ao clube, mas quer dizer, com jeitinho sai por custo zero. Vai já espatifar e vender se calhar o Fábio Silva por 15 milhões, o Tomás Esteves por 10 e pronto, e quer dizer, e cai-se outra vez nos mesmos erros porque estamos tão aflitos que vamos vender a correr. Exatamente. Quer dizer, nós parecemos o clube das promoções, era o clube que mais caro vendia, agora é o clube que vende de borla, não é? Isto é dado, não é? Nós damos jogadores, e jogadores de qualidade, todos eles. Jogadores de qualidade e portanto... Basta-se ver o Ricardo Pereira, por exemplo, é um exemplo crasso disso, um jogador que é provavelmente se calhar o melhor lateral direito da Premier League, não é? Neste momento é um jogador de um nível de uma intensidade impressionante, uma intensidade e qualidade técnica. 20 milhões, pá, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça de ninguém. É ridículo, é ridículo. Mas pronto, estão aqui estes números, naturalmente que convido o nosso auditório também a ler isto, não tem que se meter de cabeça neste documento, até porque é um documento muito técnico, eu próprio também não tenho capacidade nem conhecimentos técnicos nesta área, mas é importante também estarmos a par destas coisas e também saber que as próprias ações do Futebol do Porto estão em valores muito baixos. Portanto, e de facto, porque os resultados também não têm sido maravilhosos, não é? Mas o futuro, pronto, passa para que as coisas sejam minimamente consertadas, passa a curto prazo pela reconquista do título, que nos permite o acesso direto à Liga dos Campeões, e depois também a necessidade de fazer mais valias em transferências, o que é sempre penoso, sobretudo quando não temos grandes condições negociais, e por outro lado, digo eu, a médio ou longo prazo, passa sobretudo por uma gestão de um outro nível de exigência e que reformule tudo isto para que de facto o Porto torne a ser um clube que realmente tenha uma capacidade de negociar, uma capacidade de estar no mercado, uma capacidade de estar nos meandros do futebol, no bom sentido, não no sentido do malandro, no sentido da trafunice, mas no bom sentido. O Porto voltar a esses níveis que de facto infelizmente está-se a afastar de ano para ano, não é? E mais uma vez, nós já temos referido isso, e agora fazendo um bocadinho a ponte para o lado desportivo, mais uma vez, e muitas vezes nós próprios temos sido críticos de muitas decisões do Sérgio Conceição em termos digamos, de soluções que ele tem encontrado nos diferentes jogos, pronto, e até opções que ele tem feito, mas não há dúvida que não fosse o Sérgio Conceição manter esta equipa com todo aquele sacrifício, com toda aquela dedicação que ele tem e o amor que ele tem ao clube, senão o Porto não estaria na tona, não é? O Porto ia-se afundar ainda mais, não é? Porque... Não, isso sem dúvida que pode-se até quase dizer que ele é o salvador desta equipa, não é? E sim, também vamos ver um bocadinho como é que também agora esta questão, não é, de estarmos sob uma pandemia mundial também pode também ter algum impacto, porque há competições a ser adiadas europeias e tudo, não é? Sim. Isto não é bom para ninguém, não é só bom para ninguém. Não é bom para a economia, obviamente, e neste caso para a economia de uma empresa como a Futebol Clube Porto SAD também não é bom, obviamente, ainda vai agudizar mais a questão, não é? Vai tornar a questão mais melindrosa, não é? Não sei se queres falar em mais alguma coisa. Da minha parte era isso. Eu gostava que agora também se desse um bocadinho, porque uma coisa tem ligação com a outra, evidentemente, que soubesse até, que o Futebol do Porto soubesse usar o momento da campanha eleitoral, chamemos-lhe assim, porque no fundo tudo indica que vai haver mais do que um candidato, sobretudo para esclarecer os sócios do Futebol do Porto, e agora já estamos a falar do Futebol do Porto Clube,
não é? E já agora, um dado curioso, o Futebol Clube Porto Clube tem 75% das ações da SAD, da Futebol Clube Porto SAD. Pronto, o Pinto da Costa também tem aqui um bom número de ações, mas a grande maioria são diretamente do Futebol Clube Porto Clube. Isso é bom, acho que sim. Mas estava eu a dizer que também era bom que houvesse uma discussão, sobretudo esclarecedora, e para além de uma discussão esclarecedora, que surgissem boas ideias para melhorar a gestão que claramente precisa de ser melhorada, não é? E que surgissem propostas arrojadas, mas sensatas e também de rigor, como é evidente. E o próprio Pinto da Costa, que tudo indica irá ser vencedor se ele se candidatar, e tudo indica que é candidato, que também renovasse a sua equipa, não é? Que renovasse a sua equipa e que trouxesse para a sua equipa, porque há gente tão boa, não é? Há gente tão boa nos mais variados níveis, quer no scouting, quer na gestão financeira, quer na gestão desportiva, porque hoje há gente especializadíssima nessa área, portanto, que ele trouxesse para a sua equipa, não sempre os mesmos, mas também que trouxesse gente sangue novo, no fundo, não é? Sim. E já há alguns sinais que isso possa vir a acontecer. Vamos esperar, pronto, isto nesta fase não haverá sequer grandes desenvolvimentos nesse sentido. Sim. Até também se fala em pôr um bocadinho, adiar essas eleições. Pois, possivelmente. Vamos ver. E começamos a sentir falta do futebol, não é? Mas de facto, por uma razão de força maior, evidente, e temos naturalmente que concordar com o que está a ser feito, obviamente, isso nem se discute. Como é óbvio, e mandar aqui um abraço a todas as pessoas que infelizmente estão infectadas e estão a recuperar, e sobretudo também já para alguns jogadores e ex-jogadores do Futebol Clube do Porto já começam a aparecer com casos, nomeadamente o Mangala, que consta-se que estará infectado com o coronavírus também. Mandar aqui também um abraço que tenha uma recuperação rápida e que de facto a doença, no caso deles, seja também tenha sintomas menores, não é? E que não nos cause grandes problemas, até mesmo em termos de comprometimento de uma carreira futura, não é? Porque... Exatamente. Pronto, é uma situação, a gente vamos tentar estar presentes e falar de algumas coisas que de facto se calhar não temos tanta oportunidade de falar quando há competição a decorrer, não é? Mesmo esta questão, vamos ver o que é que fazem aos campeonatos, não é? Também está-se a pôr em causa cancelar este campeonato, vamos ver também quanto tempo é que isto dura, vamos dando notícias, vamos estando atentos. Em relação a este relatório de contas, comentem e partilhem isto, porque acho que é algo importante que as pessoas muitas vezes não dão atenção, mas que é reflexo desta gestão danosa que tem havido. É uma acho que o Futebol Clube Porto Clube e o Futebol Clube Porto SAD do futebol só têm a ganhar em que as pessoas estejam esclarecidas, em que as pessoas sejam participativas e de facto pugnem por uma gestão de rigor e de competência e de portismo, não é? Sem dúvida. Estaremos de volta com outros assuntos. Até lá. Até lá.